Me dá um abraço. Quanto vale um abraço, hein, Cíntia? Você vê, agora a gente está percebendo a necessidade e o valor. E o valor de um abraço. Sinceramente, eu tô aqui, bom, vai ter gente aqui, eu acho que de várias localidades entrando, boa noite a todos. Rosi Ferro aqui, olha, Rosi, legal, gente. Vai colocando aí de onde vocês são, São Paulo, enfim. A Cíntia, eu diria que ela é uma garota do mundo, então é capaz de ter gente de Portugal, Canadá, né? Então, assim, eu sou local, gente, eu sou local. Mas, Cíntia, é verdade, você sabe que... Bom, gente, a Cíntia é aqui de São Paulo, né? Eu também. Nesse exato momento você está na região e mora na região da Paulista, né, Cíntia? Exatamente. Pois é, depois que terminar tudo isso, sinceramente, eu acho que eu vou ali no meio da Paulista, eu vou ficar assim, ó. De braços abertos, esperando abraçar todos. Vou abraçar, beijar quem passar por ali. Mas é isso, né? Eu acho que esses dias o que a gente está fazendo mais é refletir sobre o valor que tem um abraço, um beijo, a afetividade, o valor de se colocar no lugar do outro, né? É muito disso que está acontecendo. E principalmente, né? O valor que tem a mãe natureza, né? Porque um dia desse uma amiga minha estava falando, Ju, para aqueles que me conhecem, sou Jucivaldo, Valdo para alguns, aí ela chegou para mim numa noite de sexta-feira, lua, assim, ela falou, Ju, o céu está mais limpo, os oceanos estão mais calmos, parece que até o nosso rio aqui está mais tranquilo e mais limpo. Ela falou, o ar está melhor para se respirar. Isso me fez pensar, né, Cíntia? Tem males que só assim, né? Quanta gente judiou assim da mãe da natureza, né? Então acho que a gente, ser humano, está dando descanso para ela, né? Para a mãe natureza. Eu respeito muito isso. Então, nós vamos iniciar a nossa live, né, Cíntia? Aqui, mas eu acho que antes de iniciar qualquer live, eu acho que a gente tem que fazer, né, Cíntia? Eu te conheço muito bem, aqueles segundos de pensamento em solidariedade, né? Como um sentimento mesmo de dor, mas por aquelas pessoas que perderam um ente querido nesse momento da pandemia, né? Sim. Então, nós acabamos de passar aí o fim de semana do Dia das Mães, conheço sua mãe, grande abraço, a Dona Maria, a minha mãe, Dona Elza, 81 anos, tive o prazer de tê-la ainda viva, né, para passarmos juntos por mais esse momento difícil dos brasileiros. Eu acho que assim, gostaria que todos aqueles que estão nessa live, fizessem uns segundinhos só para refletir e mandar uma mensagem, um pensamento positivo. Eu acredito que agora os números já passaram de 11 mil vítimas do Covid no Brasil, né? Não vou falar do mundo, mas é uma dor muito grande. Eu imagino, eu tive pessoas próximas, amigos que perderam avós, perderam tios, e eles contando a dor deles, gente. Se isso não aconteceu na nossa família, nós somos abençoados, porque é uma situação muito, muito difícil. Então, Cíntia, uns segundinhos de reflexão sobre tudo isso e a gente entra na nossa live. Vamos voltando, respirando fundo e vamos a mais uma quarta-feira. Primeiramente, gratidão a Deus por poder falar com essa minha amiga e estar aqui ajudando os brasileiros, os nossos amigos, né, nessa live. E Cíntia, você sabe que ontem eu estava pensando, eu conversando com uma pessoa no meu prédio, nós estamos na categoria dos profissionais essenciais.
Por quê? Temos aqueles que estão na linha de frente, cuidando da saúde, né? A gente sabe dos médicos, dos enfermeiros, o pessoal da limpeza pública, o pessoal que está na linha, o pessoal que está no supermercado, que está no campo, os motoristas, os caminhoneiros, N categorias. Mas nós, Cíntia, resolvemos ser também pessoas que trabalham com a saúde financeira, com o comportamento das pessoas para elas poderem lidar com um momento tão difícil que também afeta a saúde dela, porque afeta o bolso, né? Então eu me coloquei assim, é essencial a gente continuar fazendo esse nosso bate-papo, né? Esclarecer dúvidas, né? Então levar para as pessoas, neste momento que elas não podem aí buscar um especialista, né, fisicamente, ou ir a um banco, ou enfim, eu acho que compete a nós, é a nossa missão, sabemos qual é, estar aqui compartilhando esse momento, essa sabedoria financeira. Então, primeiramente, Cíntia, brigadão por ter aceito, que eu sei que sua agenda de professora e também de assessora pessoal não é fácil. Gente, olha lá, agradecimentos ao Nicolas. Quem que tem aí? Antes, vamos fazer um pedido aqui. Diga. Pessoal, colocar coraçãozinho para nós aqui, que o Instagram avisa que essa live vai ser bacana e muitas pessoas vão aproximar e aproveitar desse conhecimento, desse conteúdo. Coloca aí, ó, no aviãozinho, pelo menos 5 pessoas para participar disso aqui, que vai ajudar muito. Quem aqui não tem um sonho, né, de imóveis, quem não quer saber, quem não tem aí questão de aluguel, então acredito que vai ajudar muito. Então já vamos fazer esse nosso movimento, essa nossa ação. Vale para todos, hein? Para o pessoal, seguidores da Cíntia, os meus seguidores. Eu tô sozinho aqui hoje, gente, então não dá para fazer muitas coisas. Né? Estou num lugar seguro para poder aproveitar a internet, que está sendo muito disputada, né, Cíntia? Então, seguro para fazer esse bate-papo. Mas, ó, Cíntia, eu já comecei a ver uns coraçõezinhos aí, ó, gente. Mais, ó. Quem for chegando no coração, diz aonde é que a gente vai ficar aqui de olho. Então, meus agradecimentos, já fiz a Cíntia, né? Ela vai se apresentar daqui a pouco, mas o meu agradecimento especial ao Nicolas, tá? Que ele está distante, mas acompanhando. Alessandra Ferro, a nossa grande apoiadora e amiga. Carioca. Nossa carioca, mês que vem ela diz que tem visita em São Paulo. Rafael, cuidado aí. Pois é. Deixa ela com essas andanças, mas vamos lá, dentro da segurança. Gente, a temática de hoje, ela faz parte da trilha do conhecimento ofertada e organizada pela J. Santos, que é a minha consultoria especializada em educação financeira e previdência privada, sendo o nosso maior público-alvo os grandes fundos de pensões aqui de previdência complementar em São Paulo e alguns estados fora. Agora, dentro de fundos de pensões, tem grandes corporações, empresas e tem pessoas. Para eles, para os dirigentes, eu levo governança corporativa e para os colaboradores e para o participante, eu tenho meus sócios, as outras áreas da J. Santos, que leva educação financeira e previdenciária. Uma comunicação muito fácil para que todos atendam. E a trilha do conhecimento, na verdade, veio do meu blog, Dinheiro e Futuro, e do meu canal também chamado Dinheiro e Futuro. Tudo isso surgiu em 2015, eu fazendo a defesa da minha pós-graduação em Portugal, onde eu tive o prazer de dividir em Portugal alguns vinhos com a Cíntia Sena, que está aqui. E gravamos, Cíntia, os nossos primeiros vídeos internacionais com os nossos mestres de lá. Eu estava revendo, chorei até, muito legal. Vou convidá-los a fazer uma live com a gente. Boa, vamos chamá-los. Como estão nossos mestres. Então, a trilha de conhecimento, gente, ela focou nesses dias de ter tanto atendimento individuais que nós fazemos para assessorar as pessoas e famílias, tanto a Cíntia como eu vi que as dúvidas deveriam, de maneira organizada,
ser faladas para um público maior do que aqueles que a gente assessora no dia a dia. Daí a trilha ela tem a parte da educação financeira, previdência privada, investimento, tem uma série de coisas. Eu falei esses dias já de seguros, eu falei de previdência aberta, né? Na semana que vem tem a segunda trilha que eu vou contar para vocês, que abre com um grande nome da educação financeira no Brasil, talvez o maior, mas vou deixar para falar no final. Então a trilha é isso. Cadê os coraçõezinhos? Aí tá chegando gente, eu não tô vendo os coraçõezinhos e nem o avião, Cíntia. Então a trilha de conhecimento é feita para você, por especialistas que eu estou convidando ao longo desses dias para ter um bate-papo. Falando diretamente, Cíntia, eu já te conheço muito bem. Fala para o meu público quem é essa linda garota, essa mulher chamada Cíntia Sena. E não deixe de falar, porque eu fui um dos primeiros 50 seguidores do canal, que hoje já tem mais de 5 mil, por favor. Quem é a Cíntia Sena? Perfeito, Josivaldo. Isso mesmo. Cíntia Sena, eu diria que é uma menina sonhadora, né? Eu acredito muito que os sonhos são o que nos movem. E eu estou aqui hoje participando dessa live com vocês porque os sonhos me permitiram chegar até aqui. Então, eu sou uma pessoa que buscou realizar esses sonhos. Um deles eu fiz lá em Portugal, que eu pude aí compartilhar com o Josivaldo. E eu tenho um pouco aí na veia dessa educação financeira que eu nem sabia que era educação financeira. Fui identificar no final de 2014 que eu precisava compartilhar isso, né? Como que eu poderia ensinar, compartilhar para não ser somente o que eu já estava fazendo. Então eu busquei me especializar, cheguei até a DSOP, que é a nossa metodologia que a gente utiliza de educação financeira, e dali eu falei, nossa, é isso aqui mesmo que vai ajudar muitas pessoas de uma maneira simples, fácil para todos. E desde 2014 eu venho me especializando. Em 2015 fui lá fazer uma especialização em Portugal. Eu, Josivaldo, a gente saiu fazendo vários vídeos lá, aprendendo bastante. Verdade. E eu tenho aí como formação, até pensar academicamente, né, na área das ciências contábeis. Fui auditora, sou contadora, trabalho na controladoria de uma empresa. Já tenho aí mais de 15 anos de experiência, mesmo cara aí de menina. E nesse processo todo também já estou atuando na educação financeira, então já aí mais de 6 anos, né, 2014, 15. Fiz o meu mestrado em educação financeira, concluí em 2018. Nosso amigo aqui também está concluindo aí já nos seus finalmente. Estou fazendo doutorado para dar a sequência aí no conhecimento, sou educadora, terapeuta e venho trilhando o que eu posso melhorar, melhor me aprofundar para que a gente não passe o conhecimento de forma superficial, que realmente ele possa tocar as pessoas, que ele possa fazer essa transformação, porque eu acredito muito que a educação financeira pode sim mudar realidades, transformar, e nós estamos vivenciando um momento do quanto a falta dessa educação financeira tem nos prejudicado, tem feito com que nós vivenciamos essa crise financeira que não é por conta do coronavírus, não é por conta de saúde, mas pela simples falta de sustentabilidade financeira que nós não aprendemos. Então, é esse movimento que eu venho buscando. Então, acho que esse momento veio mostrar o que já estava, né, oculto ali, escondido, que a gente acabava adiando, não vendo, não dando tanta importância. E a gente está vendo pessoas, famílias, empresas não sustentáveis. Então, não é só um aspecto e não é só o Brasil. É o mundo. São sociedades que têm sim recursos, são grandes potências, mas também não têm sustentabilidade. Então, e para completar, eu não posso deixar aqui de falar, sou filha de Dona Maria,
costureira, quem me educou, e por meio dessa educação eu pude ir trilhando esses caminhos. Então é sempre importante a gente buscar ver essa referência, essa nossa origem. Acho que é isso, Josivaldo, resumidamente. Mas gente, a Cíntia falou de uma questão que está se vivendo. O que eu e a Cíntia estamos fazendo aqui, deve ter outros grandes especialistas fazendo também nesse momento. A gente vê o número de lives. Acho que isso veio para ficar, Cíntia, do lado positivo, das pessoas se colocarem à disposição com o seu conhecimento para um universo maior, né? Eu diria que para uma live como essa, atravessar continentes. Essa é a questão. Com certeza. Agora, tudo que você falou, Cíntia, então minha mãe também, me criou, Dona Elza, 3 filhos sendo costureira também. Então, devo muito a ela por tudo quem eu sou hoje, com certeza. E, gente, olha só, a Cíntia falou que ela é mestre, mas ela está doutorando nos Estados Unidos, o qual eu também, se Deus quiser, Cíntia, o ano que vem a gente vai se encontrar na formatura junto. Será que a gente vai junto para Orlando, hein? Tá faltando Orlando aí, hein? Tá lá, eu joguei para 2021 com toda a segurança da economia e primeiramente da minha saúde, né? Porque agora a gente está vendo quanto o nosso país, porque é aquilo que eu falo, já falei em outras lives, eu amo os brasileiros. O mal do brasileiro não é o brasileiro, não, é o melhor que tem. 99% da população do Brasil merece ser salva, é boa. Só 1%, infelizmente, ainda tem que crescer muito. Mas os 99% vale a pena, sim. São grandes brasileiros, lutadores. A gente vê esses dias o quanto tem sido importante a iniciativa privada nesse momento da pandemia. A iniciativa privada, primeiro, chegou antes do nosso governo aonde tinha que chegar, nos mais carentes. Eu e a Cíntia não estamos nessa situação, muitos que estão na live também não. Nenhum de nós foi nas filas da Caixa Econômica esses dias, creio. Então, nós somos privilegiados neste momento. Cíntia, eu não poderia deixar de fazer um agradecimento especial ao maior mestre de educação financeira, o seu mestre, meu também, Reinaldo Domingos, que fez aniversário esses dias, deve estar fazendo uma live nesse exato momento, ou ministrando uma aula. Está numa live? Então ele vai uma hora ouvir, deixar aqui registrado o pai da metodologia de SOP, eu diria que da educação financeira no Brasil, desde 2008, desbravando Brasil afora e levando a metodologia. Vamos lá, Cíntia, eu dividi. Na verdade, o que aconteceu, Cíntia? Eu não te passei cola, porque eu sei que a gente consegue destrinchar aqui junto. Mas eu pedi para o meu grupo, mandei numa lista aqui que eu tenho no WhatsApp, e falei, gente, vai estar acontecendo a live esses dias. No dia tal, eu vou estar falando sobre imóvel, tal. Vocês poderiam me ajudar e perguntar, ou pelo menos questionar, tirar da cabeça de vocês alguma coisa que está aí pegando? Cíntia, deram mais de 30 questões, daria 2 lives, tá? Mas eu separei as 30 questões, mais de 30, eu separei em 2 grandes blocos. Primeiro bloco, sistema de financiamento de imóvel, tem umas questões aqui. Segundo bloco, que na verdade é a temática, tá? Imóvel, comprar à vista, financiar ou alugar. Será que é uma boa? Agora, como tomar uma decisão de maneira, eu diria, mais consciente no meio de tanta pandemia? Então, vamos para o primeiro bloco. E aqueles que responderam, mandaram para mim, que também estão nessa live, que eu vi que entraram algumas pessoas, gente, os questionamentos de vocês vão estar aqui, tá? No final, vamos ver se sobra aí um tempinho, Cíntia, para a gente abrir para o pessoal. Primeira delas, Cíntia, no sistema de financiamento do imóvel, bloco 1. Olha só, pausa no financiamento de imóvel. É uma boa? O que você acha do que o governo colocou aí? Temos que analisar alguns cenários, né? Então, a gente viu que nesse movimento agora, por conta aí do coronavírus, por conta de muitas pessoas tendo que ter o isolamento, ficar em casa, ou seja, não gerar renda, foi dado essa possibilidade das pessoas escolherem pausar esse financiamento. O que é esse pausar o financiamento? Não é ficar sem pagar, já estou bem, beleza, tranquilo. Não, é eu postergar 1, 2, 3 meses para pagar
mais para frente. Então, algumas instituições ofereceram essa possibilidade, e aí aqui já vale um lembrete. Essa possibilidade de pausa no financiamento já existia na Caixa, que você conseguia pausar até 6 meses. Então, era uma situação que a gente até orientava e recomendava em casos, às vezes, de desemprego, perdeu totalmente a renda ali, não tem reservas, não tem qualquer outro recurso, como uma forma dele respirar, né, dar uma tranquilizada ali naquele momento e ele conseguir ter a mente voltada para aquilo que era mais importante naquele momento. Então, hoje, essa pausa, se eu perdi a minha renda, essa minha entrada de recursos diminuiu, eu continuo tendo esse financiamento, não tenho ali, eu já reduzi os meus gastos, que é importante eu olhar todos esses meus gastos. E ainda assim, essa prestação vai ficar pesada, porque eu não tenho reservas aqui. É interessante, sim, a pausa, porque vai me ajudar a passar por esse momento de uma forma mais tranquila, mesmo eu tendo um incremento aí no valor do meu saldo devedor. Então, não se iludam achando que a pausa não vai ter nenhum acréscimo. O que vai acontecer, sim, eu deixei de pagar, os juros daquele saldo devedor vai continuar sendo atualizado. A diferença é que você não vai pagar multa por atraso, porque não está em atraso, foi dada ali a pausa, você não vai amortizar esse saldo devedor. Então, por isso que ele vai continuar atualizando. Não é juros novo, não é uma taxa nova, os juros é daquilo que você contratou. Então, se você está sem reserva, diminuiu a sua renda e existe essa possibilidade, é um bom caminho, sabedor que o saldo devedor vai ser atualizado, vai ser alterado, mas em vista desse momento, vale super a pena do que eu ficar sem pagar ou eu deixar atrasar e incorrer em outras situações. O que você está falando é bem sério, viu? Sim. Eu acho que assim, as pessoas têm que ter uma noção assim, legal. Teve até uma pessoa que mandou uma pergunta, eu estou só fazendo um acréscimo aqui. Ela falou, mas Josivaldo, eu estou com as minhas contas equilibradas, né? Aí eu falei, ok, tá com as contas equilibradas. Eu falei, equilibrado, você está pagando tudo dentro do mês. Só que eu falei para ele, esse cenário era o cenário de fevereiro, é um cenário ainda de março. O daqui para frente, abril, maio, junho, julho, poderá ser diferente. O que eu falei para ele mesmo é aquele que está com... Só que ele está com as contas equilibradas, mas ele não tem, Cíntia, aquilo que alguns chamam de reserva de emergência, que a gente chama de reserva estratégica. Ele não tem um colchão financeiro de 1 mês, 2, 3, o padrão de vida. Então eu falei para ele o seguinte, ok, está equilibrado, bom para você, porque tem milhares de pessoas que não estão. Mais de 60 milhões não estão, então ok. Só que eu falei, nesse momento, eu estou falando na questão da prudência em relação ao futuro. Então eu falei para ele, faça a caixa. Mas, Josivaldo, eu não vou pagar? Eu falei, guarda o dinheiro, invista, segure por enquanto, porque tem muita coisa ainda futura para acontecer que eu não sei. O governo não sabe, a empresa que você trabalha também não sabe. Então, faça a caixa. Né? E se não quiser fazer isso, você usa sim, que ele tem imóvel, falta 8 anos para ele pagar. Eu falei, mesmo na sua prestação, que era de 800 e poucos reais, faça a caixa. Use o que o governo está dando de oportunidade. Sabendo que você vai pagar os juros. Quem tem dinheiro na mão tem poder de negociação, de novas possibilidades, de pensar mais tranquilo e não ter aquela sensação, aquela ansiedade para resolver. E aí você tira esse peso. Mesmo eu tendo que ter um custo às vezes maior, é válido, principalmente se eu não tenho reservas. Eu preciso fazer reservas. Cíntia, eu trouxe uma outra pergunta aqui. Eu até sei como você vai reagir a ela. Por isso que eu trouxe, eu acho importante. Vamos lembrar que nessa live tem várias pessoas, alguém que pode estar endividado, super endividado, com as contas equilibradas, pode ter um investidor, pode ter de tudo nessa live. Mas olha essa pergunta. É vantagem, Cíntia Sena,
usar o FGTS para quitar o imóvel neste momento? Olha só. Perfeito, excelente pergunta, e a gente vai para 2 cenários. Primeiro, quando eu uso o FGTS para quitar, seja nesse cenário ou em qualquer outro cenário, eu estou tirando caixa, né, da minha mão, que mesmo que eu não tenha acesso nesse momento, mas a gente está vivendo cenários que tem pessoas que foram mandadas embora, tem pessoas que tiveram redução do seu salário, tem pessoas que ainda não foram mandadas embora e tem lá um saldo, um residual. E muitas dessas pessoas que foram mandadas embora hoje amortizaram a parte do seu imóvel com FGTS e hoje estão sem qualquer recurso. Então, a gente tem que pensar que o FGTS, o intuito da criação dele, fundo de garantia, para garantir em caso de desemprego, para garantir em caso desse momento que nós estamos vivendo, tanto que vai liberar uma parcela, um valor, um salário mínimo, agora em junho. Então, é um recurso que eu tenho a possibilidade de usar em momentos que está totalmente incerto. Quando eu resgato esse valor, quito lá o meu imóvel ou pago uma parte, eu estou imobilizando esse dinheiro. Ou seja, se eu precisar de novo disso, ou eu vou para um empréstimo que tem taxas altíssimas, ou eu vou ter que vender a minha casa porque eu preciso do recurso financeiro. E não dá para a gente comer tijolo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Outra questão do FGTS que a gente tem que olhar e ninguém para pensar, principalmente às vezes quem está inadimplente, é que o FGTS é impenhorável, ou seja, é uma garantia de um recurso para que você possa utilizar. Além disso, nesse momento que estamos vivendo, porque a briga sempre foi porque rende pouco e que não sei o quê, que está lá parado, mas as pessoas não pensam que o ideal não é o retorno, mas a minha força de poupar, de guardar, e nós estamos vivenciando isso. A garantia assim, do futuro difícil que às vezes chega. Né? Total. No cenário atual já está rendendo até mais que a poupança. Sim. Então, é uma reserva que vai me ajudar, sim, nesse momento. É uma reserva que eu tenho que pensar na minha aposentadoria, porque só o INSS não vai ser suficiente, como a gente fala, né? Isso nunca será suficiente. Então, a gente não pode simplesmente olhar de uma forma matemática, de uma forma de economia. A gente tem que pensar do lado do comportamento. Então, nesse momento, se você tem FGTS, o ideal é que você não mexa nesse recurso para quitar a sua casa ou para amortizar uma parte. Fique com saldo fácil acesso, mesmo que você não possa usar nesse momento. A gente não sabe o cenário dos próximos meses, do final do ano 2021. Então, se você ainda está empregado, perfeito, mantenha. Se você não tem reserva nenhuma, essa é uma reserva que você vai poder utilizar. Se você foi mandado embora, não tinha esse FGTS, você está vendo a necessidade disso. Então, muito cuidado para não confundir economia com comportamento. A visão é diferente, então é importante a gente ter recursos. Você vê, Cíntia, só para colaborar, essa pessoa, eu acho que assim, tudo que você falou, concordo, gente. Assina embaixo e completo. Para a pessoa que, eu já vi que essa pessoa passou aqui pela live da pergunta, passou por aí. Se não respondeu, gente, eu tô de olho no meu WhatsApp aqui, Cíntia, porque tá chegando coisas aqui. Depois, se a gente não respondeu, eu dou um jeito e respondo. Mas, ó, completando o que a Cíntia falou, gente, eu e a Cíntia, nós estamos aqui na posição de educadores financeiros. Sabemos lidar com os nossos investimentos, ela do jeito dela e eu do meu, mas nós não estamos discutindo aqui potencializar o capital que está lá no FGTS. Não, nós estamos falando de uma prudência num cenário incerto, como a Cíntia falou, se é 6 meses, é 1 ano, nem o nosso ministro da Economia sabe. Então, na minha posição, ainda a Cíntia
neste momento, o importante é você ter liquidez. Se você pega esse dinheiro e jogou no imóvel, você tirou uma liquidez caso, na volta desse novo normal do seu trabalho, vamos imaginar que você foi dispensado. 100% desse recurso estaria disponível para você. Liquidez. Colocou no imóvel. Você blindou no imóvel. E aí a gente entra naqueles próximos assuntos. Será que para você voltar a fazer esse dinheiro virar liquidez e vender o imóvel vai ser rápido? Ô, Cíntia, você falou como é que é comer tijolo? Né? Nós não vamos comer tijolo, né? Nós precisamos de liquidez para fazer a gente tem que olhar as prioridades. Quais são as nossas prioridades nesse momento? Não é que antecipar dívidas. A gente tem coceira de ter dívidas. Na verdade, a gente tem que aprender a ter essas dívidas. Se alguém nos deu crédito, alguém confiou na gente. Então, vamos honrar essa confiança. Por que eu vou antecipar? Não, calma. Mantenha, a gente tem que ter recursos aqui ao nosso favor que eu possa ir pagando suavemente em sei lá quantas parcelas. Em 10, 20, não importa. Aprender. No caso dessa pessoa, acho que a gente respondeu, ela começou dizendo o seguinte: nesse momento eu acho que é bom diminuir as minhas dívidas, minhas parcelas. Mas quando eu perguntei qual delas, ela falou do imóvel quitando, eu falei, não, pelo amor de Deus. Então tá respondido. Cíntia, olha só. Então, aproveitando essa pergunta, se existe a forma dela diminuir essas parcelas, vamos pensar do financiamento, usa pausa, joga para frente. Olha as outras contas que você pode reduzir, renegociar. As empresas estão abertas para negociação. Então, eu mesma já reduzi minha internet valor e aumentei a velocidade. Olha o que eu consegui fazer. Então, a gente tem que sair do automático, aproveitar ofertas, promoções, descontos. Às vezes você vai estar, na verdade, tendo melhor qualidade com custo menor. Então, observem isso. Às vezes não aquilo que é o financiamento, a prestação, amplie a visão. Pois é, Cíntia, completando essa questão, Cíntia, que ele falou em diminuir prestações, eu não sei o quê. No caso do imóvel, gente, vamos lembrar, olha só, Cíntia, essa situação eu tive acesso ao contrato da pessoa do imóvel. Foi um contrato feito entre 2014 e 2015. Tem uma taxa efetiva ao ano acima de 11%. Eu não vou citar a instituição. Só que eu disse para a pessoa o seguinte: pare nesse momento, de repente, é bom você buscar um banco público e, de repente, fazer aquilo que a gente chama, Cíntia, portabilidade. Só aí, gente, a taxa de juros no Brasil caiu para 3%. Portabilidade já é uma coisa que estava aí, as pessoas não davam bola. Eu falo, fica um dia numa fila de um banco, correndo, pegando proposta, ou uma semana, você vai ganhar milhares de reais. Se você investir uma semana do seu tempo para ir na porta dos bancos e falar, quero portar o meu recurso. Então aí vai uma orientação. Como diz a Cíntia, nós não damos dicas, cabe aí uma orientação. Busque fazer a portabilidade. Você também vai diminuir o valor dessa prestação. Então é um bom momento de você pensar. Portabilidade e usar o prazo que os bancos estão dando. Tá aí. Cíntia, olha só. Portabilidade dá um bom desconto, viu? Se as pessoas fizerem, ainda mais com a taxa Selic do jeito que está, nossa, principalmente quem fez lá em 2014 e 2015. Taxa efetiva de 11 e pouco no contrato, vigente. Eu tenho quase certeza, se a pessoa sair agora, ela pode achar 8,5, até 9. Parece pouco, mas ao longo dos anos são milhares de reais, dependendo do financiamento e do prazo. Então, só aí você já ganhou uns milhares de reais, ou ganharam 2 cômodos da casa de vocês com essa minha orientação e da Cíntia. Cíntia, olha só. Na nossa linha ainda, o segundo bloco, né? Comprar à vista, financiar ou alugar. Você acha, Cíntia, que é um bom momento para vender o imóvel? Uma pessoa está vendendo. Você acha que é um bom momento? Bom. Então, vamos analisar. Então, tem os dois lados, né? Do vendedor e do comprador. Para quem está vendendo,
talvez ainda seja um bom momento, porque a tendência é que os preços caiam. Não porque o imóvel desvalorizou, mas porque as pessoas não vão ter recursos para comprar. Então, a nossa taxa Selic caiu não porque as coisas estão baratas, estão legais, é para incentivar o consumo, porque as pessoas não estão consumindo. Então, se elas não estão consumindo, elas perderam seus trabalhos, estão sem renda, estão com dívidas. Como que elas vão comprar? Como elas vão adquirir, principalmente, bens de maiores valores, valores agregados? Então, quem tem a possibilidade de venda e está nesse processo, ainda é o momento ideal, porque o preço ainda não é um reflexo da nova realidade. Sim. Quem deixar mais para frente, a tendência, sim, é de redução, de diminuição, porque as pessoas não vão ter recursos, vão ser poucas que fizeram a lição de casa, que têm recursos, que têm caixa, que vão conseguir fazer compras. Então, quem tem e achar comprador, excelente. Porque a tendência também é que mesmo vendendo vai demorar muito mais para achar comprador. Então tem que observar esse cenário. E para quem está comprando, eu diria para esperar um pouquinho mais. Por conta desse mesmo motivo. Então vamos ter mais possibilidades, sim, mais oportunidades. E um detalhe que talvez ninguém está pensando nesse momento. Muitas pessoas estão trabalhando home office, perfeito? Então eu tinha um sonho de uma casa perto do meu trabalho, com um cômodo só. Então, se eu tenho a possibilidade de trabalho, acredite, nós não vamos sair dessa pandemia, desse isolamento e voltar para o mesmo normal que a gente tinha. Já é velho, já é passado. Então, qual vai ser esse novo cenário? Muitas empresas viram que estão conseguindo trabalhar home office, que está tendo produtividade. A chance de mais pessoas continuarem home office é enorme. Ou seja, será que aquele sonho da minha casa, que era perto do trabalho, vai continuar o mesmo? Será que aquele meu sonho, que era só ter um quarto, agora que eu vou ter que ter um escritório dentro de casa, eu não vou precisar de um outro quarto? Um outro cômodo? Então, eu preciso avaliar qual era o meu sonho, o que comportava dentro do meu sonho, o espaço, o local, o tamanho, se a realidade nova que vai vir e que é totalmente diferente, vai atender. Porque senão eu vou estar assumindo um custo, às vezes muito maior, do que eu deveria naquele momento. Eu poderia, nossa, eu tenho vontade às vezes de morar mais no interior, ou mais próximo à natureza, ou numa casa ao invés de um apartamento, só que para morar ali, na capital, na metrópole, tem que ser apartamento por causa do valor. Mas se eu vou poder trabalhar de casa, talvez eu consiga comprar pelo mesmo valor do apartamento uma casa numa outra região, porque eu não vou precisar me deslocar. Então, antes de sair fazendo compras nesse momento, avalie a sua vida, a sua situação. Não tome decisões no calor da emoção, porque os novos cenários que virão vai ser totalmente diferente. Então, a gente tem que ampliar isso. O que eu espero, o que talvez eu possa vir começar a trabalhar nesse processo, porque quando a gente compra uma casa, teoricamente, a gente está fixando num lugar, numa localização. E para eu fazer essa mudança, essa mobilidade, fica um pouquinho mais difícil. Não é impossível, mas dá mais trabalho. Então, eu tenho que observar isso. O que eu iria comprar versus o que talvez o cenário diferente vai ou não atender. Ô, Cíntia, você me permite eu citar um caso que eu conheço bem, de alguém que morava num determinado bairro e agora mora na região da Paulista? Pode citar. Gente, é o seguinte, a Cíntia Sena, além de ser esse amor de pessoa, que eu admiro muito, é uma das maiores educadoras que eu conheço,
desde que eu estudo em 2015, quando eu conheci em Portugal. De lá para cá ela já evoluiu muito, 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 muito. Conhece 3 vezes mais do que eu falo aqui. Mas ela deu exemplo de quem vivencia no dia a dia tudo aquilo que ela fala no canal dela, nas terapias financeiras que ela faz em grupo ou para pessoas. E o exemplo, por que eu trouxe a Cíntia para falar de imóvel? A Cíntia teria conteúdo, a gente poderia falar de qualquer área aqui, como educadores, tá? A Cíntia, eu lembro muito bem, anos atrás, né, Cíntia? Eu acredito que uns 3 anos... 2016. A Cíntia morava no bairro aqui de São Paulo, distante do local dela de trabalho, que eu acredito que é o mesmo ainda, aqui em São Paulo, na região do Itaí. É o mesmo. E a Cíntia fez algumas contas de qual seria o ganho dela financeiro, qual seria o ganho da qualidade de vida dela, né, para aproximar a realização de sonhos delas, desde estudo até a fazer essa live de um lugar mais seguro. Tudo isso ela estudou e ela, junto com a mãe dela, né, a respeitosa Dona Maria, né, fizeram um estudo e a Cíntia vendeu um imóvel lá atrás, vendeu o seu automóvel, né, Cíntia? Vendeu o seu automóvel, como eu falei, gente, cada um de nós tem um DNA, é próprio. A Cíntia fez isso porque ela tem um DNA de uma grande educadora financeira, já vem formada da área de exatas, auditora, contadora. Ela sabe investir o dinheiro dela sozinho, calcular riscos de investir sozinha, e ela tomou a decisão de que para aquele momento, para aquele período, para ela realizar sonhos, não precisava ter o carro próprio, economia, e não precisava ter um imóvel grande. Morando no imóvel menor, mesmo que alugado, creio que ainda continua, né, Cíntia? Sim, mesmo que alugado. No mesmo local. Mas ela potencializou a realização de vários sonhos dela, porque eu conheço a Cíntia, ela tem vários sonhos com datas para acontecer. Então, pelo menos eu acho que não mudou. Você é a minha referência para tudo isso, você sabe. Então, só para completar, né, Cíntia, o sonho, gente, o imóvel, que teve gente que falou, Gessivaldo, eu não vou entrar nessa live porque é capaz de vocês destruírem o meu sonho do imóvel. Não! Gente, o sonho do imóvel, o sonho do carro, são coisas boas, são dívidas. E necessárias, né? Né? Então eu digo o seguinte, você quando está fazendo a compra do imóvel, você está realizando um sonho. Se ele é financiado em 5, 10 anos, se for em 10 anos, conseguiu, não paga à vista. Neste momento, em qualquer momento, pós-crise, eu acho que a Cíntia também ia dar a mesma recomendação. Se eu tivesse hoje 100% do valor do imóvel para comprar à vista, tanto eu e a Cíntia ia falar, não dê tudo à vista. Faça o seu colchão financeiro, que pode ser de 6 meses, pode ser de 1 ano, a depender do seu perfil, da sua família. Entre para dentro do imóvel, porque, Cíntia, o que eu já atendi de famílias e pessoas, principalmente casais até 29, 30 anos, tá? 30 anos. Primeiro imóvel. Eu nunca vi alguém entrar num apartamento, por menor que seja, novo, primeiro apartamento, e não colocar tudo novo. Então, esse tudo novo, gente, um apartamento de 400 mil, vocês peguem aí que pelo menos 20% desse valor vai em decoração, em piso, porque você pega cru, né, Cíntia? E aí as pessoas ficam felizes porque elas fazem várias prestações para pintura, pôr piso, pôr móveis, tudo decoradinho, bonitinho, e aí assim, aquilo que era um sonho já começa a pesar no orçamento. Então, como orientador na área de educação financeira, eu, mestre, me tornando, a Cíntia, doutora, eu acho que a nossa opinião é, gente, se tem o dinheiro, olha primeiro se tem a reserva estratégica, ou para muitos de vocês, a reserva de emergência, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano seria o ideal, mas nesse momento, tenha a reserva. E Cíntia, acredite, eu falei isso dias atrás de um curso que eu estou ministrando de sábado,
o pessoal falou, mas Josivaldo, eu vou pagar mais juros pro banco do que eu vou conseguir investir meu dinheiro. Aí eu falei, calma lá, você está querendo falar com o Josivaldo, o consultor financeiro, o advisor de investimento ou o educador? Porque você está no curso do educador. O educador vai te dizer o seguinte, é melhor você estar protegido com o dinheiro com liquidez na sua mão do que dar uma dor de barriga, você precisar ir pegar no cartão de crédito, pegar no cheque especial, né? Porque eu estou falando, né, Cíntia, em qualquer momento, um momento de incerteza. Para quem não tem colchão financeiro, seja caixa queira dar, sempre. Caixa sempre. Mesmo para realizar os sonhos, tem que ter o caixa. O sonho vai ser realizado. O que a gente está pedindo é assim, prudência. Muda de um mês para o outro. Por exemplo, o meu sonho, gente, de formatura do meu mestrado. Fiquei muito chocado. Concordo que eu tenho muita coisa a fazer. Não vai ser mais de 2020, mas eu não estou preocupado. O meu sonho vai acontecer. 2020. Foi postergado. Exatamente. Melhor ainda porque eu acho que eu vou estar com a Cíntia, porque se fosse o contrário, a gente não ia se encontrar lá. Então a gente tira selfie, coraçãozinho ano que vem. Tá? Josivaldo, então só para complementar isso que você falou dessa minha experiência, e até é legal para a gente trazer aqui o pessoal, não é porque eu quis vender o imóvel. A situação ajudou a vender o imóvel. Então, quando você coloca um propósito, um caminhar, o que você quer? Você tem que ter muito claro o que você quer. Então, eu quero comprar, eu quero... Então, eu estava decidida naquele momento que eu precisava morar mais fácil acesso, que eu precisava morar mais perto. Só que naquele momento não compensava para mim comprar um outro imóvel, mesmo financiado, porque eu ia pegar meu caixa para dar praticamente só de entrada no outro imóvel, se eu for comparar valor da onde eu morava para onde eu fui morar, então é outro padrão de vida, é outro cenário. Então eu morava far away, né? Lá longe, na Zona Leste. De olho. Não, então tem gente mandando pergunta no meu WhatsApp. Eu vou dizer o seguinte, acabou o tempo de fazer, né? Porque falou que eu não vi a pergunta aqui no... Mas segue, Cíntia, eu vou responder para o pessoal. Olha aí, pega aí alguma pergunta. Desculpa. Então, quando eu vi que eu precisava disso, eu pensei que eu vou morar de aluguel, porque eu vou experienciar, vou experimentar a região, definir o quanto eu poderia pagar de aluguel. Isso é muito importante, a gente não pode só no calor da emoção. Vi imóveis na região, delimitei a região que eu queria para eu ter, mesmo de transporte público, no máximo um só, mais fácil, porque aí eu vi que eu poderia vender meu carro, que eu não ia precisar mesmo perto de transporte público. E aí sim, quando eu determinei que eu queria fazer isso, a casa aconteceu de uma maneira nem planejada. Minha mãe pensou, então vamos colocar a casa para vender, demora 2, 3 anos. Um mês apareceu o comprador e nós vendemos e nem tínhamos ainda onde morar. Então, a gente começa a perceber o que a gente quer e o cenário vai se colocando. Então, para aquele momento, super valeu a pena eu vender por conta da região, por conta do cenário, porque se eu fosse, por exemplo, vender hoje, o preço também seria outro e o meu imóvel não teria valorizado quanto o recurso aplicado valorizou. Então, eu não usei o recurso para pagar o aluguel. Então, a gente tem que saber fazer essas estratégias. Eu uso do meu recurso mensal para fazer isso, e esse recurso eu quero que potencialize para lá na frente, que eu vou sim também ter o meu imóvel, mas eu quero saber que região, que local. Então, não quero ainda já definir, não, tem que ser só aqui. E aí entra isso, será que eu vou precisar trabalhar home office? Então eu vou precisar de outro espaço, não vai poder ser só 1, 2 cômodos, 3. E quando eu for lá na frente comprar, o dinheiro que eu vendi a casa, eu só vou usar no máximo de entrada 20%, eu não vou dar tudo. E eu vou rentabilizando, que seja, mesmo que não seja no mesmo parâmetro, mas eu vou honrando aquilo. E vou trocar, que aí a gente, que momento que eu faço essa troca? Quando o valor que você está pagando de aluguel, você conseguir pelo menos uma prestação próxima a isso, você só vai trocar. Então, é como se você estivesse continuando pagando o aluguel. Então, por que eu vou antecipar?
Pare e pense, eu pego lá 30 meses de contrato de aluguel, que o meu já foi e venceu, né? Já renovei. Então, será que eu vou pegar 30 meses e antecipar isso para o locador? Por que eu anteciparia isso para o financiamento? Então, é só para a gente analisar. Então, eu troco. Então, se eu consigo um financiamento que está próximo ao valor que eu pago de aluguel ou menos, compensa ir para um financiamento e continuar pagando isso. Se a prestação daquele imóvel que eu desejo, quero, está maior que o meu aluguel, nesse momento, compensa eu continuar no meu aluguel no momento certo de eu poder fazer essa aquisição. Ô, Cíntia, eu acho que dá para a gente responder mais 2 perguntas. A pessoa tá me mandando insistente aqui, aí ela falou, é para você e para essa menina bonita aí. Tá o nome da menina bonita, eu já falei, tá lá, é Cíntia Sena, minha amiga. A pergunta dele, na verdade ele direcionou para mim, mas ele tá esquecendo que eu te convidei, né? Mas a pergunta é o seguinte, Jussivaldo, me mudei para São Paulo a trabalho. Fiz um aluguel de imóvel. E agora, a minha renda caiu cerca de 40% neste mês. Como fazer daqui para frente? O contrato é novo. Bom, você quer falar? Eu tenho alguma coisa que eu posso falar, mas... Vou falar, então a gente vai se complementando, pode ser? Pode, vamos lá. Então vamos lá, a gente está vivendo um cenário totalmente atípico, né? Foi decretado aí a calamidade pública, então... Nós temos sim, o melhor caminho sempre é nesse aluguel. Ponto 2, ele vai continuar trabalhando em casa? Como que é o trabalho dele? Qual que é a função? Será que dependendo, se ele não conseguir essa negociação, talvez compense ele voltar para a região dele e deixar a questão do aluguel para depois, porque ele vai continuar conseguindo trabalhar. Então, é um ponto 2 para ele avaliar nesse momento. É muito importante até para ele saber como que ele pode conversar com a empresa em relação a isso. Acabei de perguntar para ele em que área que ele atua. Ele falou uma parte. Tá. Deixa eu completar aqui, ó. Olha só, eu vou completar, tá? Me desculpa, eu vou completar o que você está falando, assina embaixo. Primeiro, ó, ele atua na área de tecnologia, desenvolvimento de software, não sei o quê. Legal. Eu diria que está em alta, mas teve redução, né? Sim. Eu acho que, Cíntia, 2 coisas. A gente tem mais 2 minutos para encerrar. Completando para responder para essa pessoa. Com tudo que você falou, eu acrescentaria o seguinte, pessoal, para todo mundo, para o meu público da Cíntia, não pense apenas, aliás, pense primeiro, tirar uma fotografia, um raio-x de todas as suas finanças pessoais, das suas contas, sua e de todo mundo que compõe o seu núcleo familiar. Esposa, filhos, faça isso urgente, se não fez. Não sabe por onde começar? Pega os últimos 3 extratos bancários, os últimos 3 extratos lá do cartão de crédito, já é um bom começo, tá? Depois a gente faz uma live, Cíntia, só para falar disso. Para esse meu amigo, em vez de cortar, não só cortar como a Cíntia falou, os 40%, eu diria o seguinte, é um bom momento para cada um de nós pensar se a gente não pode fazer renda extra mesmo estando de casa. E olha só, Cíntia, uma pessoa que mexe com tecnologia, fazendo software, meu amigo, e ele diz que está na live. Agora é a hora. Ele disse que está na live. Vai dar aula pela internet. Eu estou falando aqui para ele, mas eu tenho que olhar ali, né?
Vai dar aula pela internet. Você é um cara de tecnologia. Tem muita gente que não sabe usar as ferramentas que eu, a Cíntia e outros estão usando. E a Cíntia já usava. E que nem a gente sabe também. Tem muita coisa que a gente não sabe. Mas a palavra né, Cíntia? A gente fala só em cortar. Não. Nós estamos falando aqui, eu e a Cíntia, em reavaliar como você usa o dinheiro e como você pode ganhar dinheiro fazendo renda extra. Nem que seja fazendo máscara, que esse dia está todo mundo fazendo máscara. Nem que seja vendendo alguma coisa que você tem em casa que você não usa mais, ou há muito tempo. Renda extra, desapega.com, põe para vender e vai vir alguém pegar no seu prédio, na porta da sua casa. Então, assim, Cíntia, eu te agradeço enormemente, queria ficar com você. Teria assunto, como eu te falei aqui, para 2 lives. Cadê os corações das pessoas que estão aí para dizer que gostaram? Né? Te agradeço enormemente. Vou pedir para os meus seguidores te seguirem no seu canal que eu amo. Aprendi muito com você pessoalmente, porque somos amigos. A gente vai fazer uma live, já fica o convite aqui lá no meu canal, no YouTube, falando sobre previdência, para a gente ampliar um pouquinho a visão do público que está lá. Pode ser? Pode ser? Tá marcado? Já está aceito. Então, aqui a gente marca lá e faz o aviso. Aqui ao vivo. Então, gente, a gente se despede aqui de vocês, agradecendo e pedindo para vocês. Acompanhe a Cíntia Sena no Instagram. Acompanhe o Jusivaldo J Santos no Instagram. Para aqueles que vão ver, estão aqui ou vão compartilhar. E também siga os nossos canais. O da Cíntia Sena, não é isso? No YouTube. E do Jusivaldo, é Dinheiro e Futuro, o mesmo nome do meu blog. E fica aqui o convite, a semana que vem eu lanço a 2ª trilha do conhecimento com o maior mestre e doutor em educação financeira do Brasil. Nós vamos falar da diferença da educação financeira, das finanças comportamentais e de uma metodologia que vem ajudando milhares, ou diria milhões de pessoas no Brasil e no mundo. É uma metodologia que a Cíntia Sena aplica na vida dela, o Jusivaldo aplica na vida dele e dos nossos assessorados. É por isso que a Cíntia está se tornando doutora e eu mestre, porque a gente acreditou na metodologia que eu chamo vocês na segunda-feira, às 17 horas, no meu Instagram, e eu vou estar divulgando, e a Cíntia também, com o maior mestre da educação financeira do Brasil. Gente, uma boa noite a todos vocês. Cíntia, beijo na Dona Maria. Muito obrigada, viu? Então aí a gente já fica aberto, a gente vai falando, vai compartilhando. Espero ter auxiliado aqui o pessoal, o público. E tem muita coisa aí pra gente aprender e colocar em prática. Gratidão. Beijo, tô encerrando. Tchau. Tchau, tchau.